Cara, que série maravilhosa. Eu tenho tanta coisa pra falar sobre ela, assim, eu tô até com ansiedade, assim, de tanta coisa. Essa série aqui, ela é um exemplo de gente falando sobre o que entende do melhor jeito possível. É mais um exemplo de que quem tem que contar suas histórias são de fato os nativos. Eu não sei por que insistem em fazer diferente, não sei. Um samurai decide participar de um jogo mortal pra salvar sua família e o seu povo no início da Era Meiji, que é quando os samurais, eles estavam em total decadência e o Japão passava por uma grande abertura para o mundo. Abertura para o mundo, mas também criava grandes abismos sociais. Essa é a sinopse de Até o Último Samurai, série da Netflix, criada por Michihito Fuji, que havia dirigido o excelente Os Últimos 10 Anos e um bom filme chamado Dias Difíceis, que inclusive conta com Junichi Okada, que também protagoniza aqui essa série. Ô, série fantástica, bem dirigida, potente, cheia de detalhes, cheia de minúcias, cheia de símbolos, muito rica em criatividade, enfim. É uma série de muitos adjetivos bons. Pela sinopse, dá pra enxergar a série como uma mistura de Shogun com Round 6, o que pode tirar um pouco a sua originalidade. E isso é verdade, mas só em partes, porque tem nela uma dedicação histórica muito grande, como o Shogun faz, e a dinâmica de competição do Round 6, né? Inclusive com elementos muito parecidos, só que enquanto o Shogun tá muito dedicado a fazer um romance tipicamente não asiático caber na sua narrativa política, e enquanto o Round 6 faz o jogo ser tão protagonista que até o seu protagonista é diminuído nas temporadas seguintes, eu vejo Até o Último Samurai indo para um outro lado dessas duas. Com relação à comparação com o Shogun, eu penso que essa série aqui tem mais apreço histórico e faz essa ficção histórica caber no tema da derrocada da classe samurai em vez de um romance ou alguma coisa assim. Parece um estudo de personagem, mas com forte apelo ao que esse personagem representa em relação ao que é ser um samurai nesse cenário. Nesse aspecto, eu acho que a comparação mais válida seria com a série de livros Musashi, essa daqui, ó. Essa série de livros aqui. Inclusive, link na descrição, tá? E eu digo isso porque o autor baseia a sua realidade com pitadas de ficção que vem para engrandecer essa realidade. O prefácio da edição, eu não lembro agora da edição, não sei se é de 82. Vi aqui, é o prefácio da edição de 81. Ele é, inclusive, muito bom para se entender mais ainda Até o Último Samurai, apesar de períodos históricos diferentes. Fora isso, bom, Shogun ainda vejo como um olhar do estrangeiro e Até o Último Samurai eu vejo como um olhar deles para eles e, portanto, mais poderoso. Ou pelo menos mais relevante, eu diria. Faz sentido, né? Nós, não japoneses, adorarmos Shogun e essa série ficar meio escondida por ali. Com relação a Round 6, eu penso que a estrutura do Battle Royale, né, o torneio de sobrevivência aqui chamado Kudoku, é mais um gatilho para chamar ali, para fisgar no início. O jogo da morte aqui, ele serve, antes de qualquer coisa, como uma alegoria do destino da classe samurai durante aquela época, o que faz dele não uma violência pela violência, ou como o jogo tendo a maior importância dentro da narrativa, mas sim, dane-se o jogo, ele é só gatilho e é muito símbolo para muitas coisas daquele Japão. É muito mais interessante notar como a série utilizou o jogo para valorizar toda a simbologia em torno da erradicação forçada dos privilégios dos samurais e também da identidade, né, dessa classe através desse novo governo que tentava, a duras penas, de fato ser o Japão. Ora, quando os samurais perderam seus privilégios de classe e ficaram jogados ao léu, o governo também, de certa forma, os submeteu a um real jogo de sobrevivência, a um real Battle Royale. Só que nesse caso um Battle Royale social, né? Não com as suas ferramentas, com a espada, etc. Porque eles passaram a viver à margem e tentando sobreviver nesse novo Japão que ainda nem se entendia direito. O começo do filme Rashomon, lá do Akira Kurosawa, fala muito bem disso, mostrando aqueles sujeitos decadentes conversando sobre uma história, né? O filme Os Sete Samurais, também do Kurosawa, tem um pouco disso, e sobretudo Yojimbo, porque Yojimbo ele tá bem na transição e mostra como os samurais tiveram que se virar de qualquer jeito dentro desse contexto. Então vamos lá, quando os samurais eles foram empurrados para a margem da sociedade, eu acho muito importante entender isso para entender a série, o novo governo ele não conseguiu alcançar esse território social onde eles passaram a existir, e a série representa isso pela dificuldade das autoridades até de compreender o que está acontecendo dentro daquele jogo mortal pelo Japão. A partir desse ponto, o que resta aos samurais é proteger ou lutar por
aqueles que o governo não enxerga. E o próprio torneio mortal passa a simbolizar também essa função. São homens, são pessoas lutando por uma classe que decaiu, mas também lutando por algumas pessoas que não podem fazer aquilo porque não têm nem a habilidade de samurai, tampouco o amparo, né, o aparato do novo governo aí no Japão. O jogo ajuda a entender tanto a queda da classe quanto a transformação do significado de ser samurai. E esse é o outro ponto aqui do Kodoku. Porque a partir disso eu acho que vem a grande ideia da série, que é essa luta mortal apresentada como o último ato da extinção dos samurais, que também é a representação da resistência a partir da afirmação do que é a nova honra dessa classe. É um paradoxo que nos ajuda a pensar como a autodestruição, ou pelo menos a proposta de autodestruição, se revela o único caminho para preservar a essência de uma casta. Tem uma cena do Shujiro tentando tirar a sua espada da bainha e a espada parece enferrujada, inclusive ele tem uma ligação mítica ali com a espada, né, uma parada toda de espírito, como se a espada também tivesse um espírito. Ele só consegue voltar a usá-la e, portanto, perceber que ela ainda tem algum valor quando a sua luta passa a ser ressignificada. Isto é, forjado em tempos de guerra, o protagonista aqui começa a encontrar um certo individualismo em sua jornada que o faz voltar a ser um samurai, só que para os novos tempos, né? Agora muito mais em espírito, em ideia, do que a favor de um grande modelo político, de um senhor, né, um daimyo, ou, por que não, também de um sistema. A gente está vendo o início da ressignificação do que é ser samurai. Quando os combates reais diminuíram e o uso da espada deixou de ter uma finalidade bélica direta, as habilidades marciais se transformaram como a gente conhece hoje, ou seja, em artes marciais. Isso fez crescer a importância do autocontrole, da disciplina, do valor simbólico da espada, e tudo isso acabou gerando uma filosofia inteira ao redor tanto da espada quanto do papel do samurai. É desse processo que nasce aí um novo espírito japonês. Até hoje, né, a identidade japonesa carrega essa mescla de tradição, de foco, de disciplina, mesmo diante do progresso. Então a gente está vendo um pouquinho dessa ideia sendo forjada aqui em Até o Último Samurai. No primeiro episódio, tem um comerciante que fala como a espada do protagonista não tem valor pra ele. Cara, isso não vale nada pra mim. Inclusive, pode levar, leva aí o arroz, leva não sei o que e tal. Perceba, hoje a katana ela tem valor demais. Sobretudo um valor, como eu disse, simbólico, místico, espiritual, enfim. Eu até escrevo sobre isso aqui no meu conto Febre, tá? Que é eu conto a história de uma espada samurai a partir dos olhos dela e como ela sai de um objeto pra guerra e passa a ser um objeto de arte. Ou seja, a tal da danação do objeto, né? Tá aqui, link também na descrição. Pois bem, a série mostra a lama total dos samurais e o início dessa total autodestruição para aí sim, a partir disso, começarem a renascer como seres quase lendários que são hoje. O Musashi também fala muito sobre isso. E aqui eu destaco a importância da ficção dentro desse contexto histórico. A mística do arco, a mística da espada faz sentido porque esses símbolos, eles se tornaram centrais na forma como o Japão se enxerga e também da maneira como o mundo enxerga ou os percebe, né? Percebe os japoneses. Musashi é um bom exemplo disso. Ele existiu, mas a sua história foi contada com certa liberdade para criar um tom mitológico sem abandonar o realismo. A série ela faz a mesma coisa quando introduz, por exemplo, um arqueiro quase sobrenatural, né? Parece uma figura, sei lá, saída de um anime ou de um RPG. E eu acho isso ótimo, porque esse exagero serve para reforçar a aura lendária que os samurais ganharam com o tempo e também para mostrar que não existe um único tipo de samurai. Nós aqui, do lado de cá, sempre olhamos assim, samurai é assim. Não, gente, samurai é muita coisa, ou foi muita coisa, né? Como se o Japão inteiro tivesse ali nesse jogo e por isso um jogo com tanta gente em tela, com tantos exemplos, com tantos personagens diferentes, porque precisa mostrar esse Japão distribuído entre os arquétipos que vão ali aparecendo. E aí tem alguns mais realistas, outros menos realistas e por aí, consequentemente. Em resumo, a série parte do real, analisa e valoriza muito bem o contexto histórico, mas floreia porque aquela galera estava justamente na transição do materialismo da classe deles para algo que, sei lá, moldou o espírito japonês como a gente conhece hoje. Estamos nessa série diante de elementos que nos fazem entender como essa classe perdurou, apesar de todo mundo tentando destruí-los, inclusive eles mesmos. Só isso, tudo que eu falei, 10 minutos ou menos, não sei, só isso tudo já seria suficiente para essa série ser
fantástica, mas vai além, porque tecnicamente ela é um absurdo, cara. Há muita intensidade nessa série. No texto, acho que já está claro pelo quanto que eu falei, né? O mergulho do texto é com muita intensidade, mas isso também pode ser visto nas lutas, nas batalhas, nos confrontos, na fotografia. A fotografia, ela prioriza muito o realismo visceral, a sanguinolência, e traz também muitos planos longos. Quando as duas coisas estão equiparadas, planos longos, e toda a visceralidade dela, meu amigo, que espetáculo. A temporada ela já começa com um plano de sequência muito bem executado. Ao longo dos episódios, são poucos os cortes, inclusive nas batalhas. Mesmo com muitas câmeras, quando tem um pouco mais de corte ali, a gente entende a batalha perfeitamente bem. E as câmeras, quando a gente entra nas casas, pra gente conseguir ver as casas, a gente sentir o valor do design de produção, são abertas, muito bem postadas, a gente consegue ver o ir e vir, a janela, os detalhes, tudo. Isso, aliado com a falta de cortes, mas ainda mantendo toda a brutalidade daquele tempo e também da proposta do jogo, inclusive muitas vezes abandonando a ideia clássica do duelo samurai mais contemplativo e etc, vende muito bem a sensação de urgência que essa série quer passar. As coreografias são extremamente rápidas e elas nem precisam estar aceleradas para isso. Ela tá tudo ali em plano aberto e a série, mesmo assim, consegue vender muita urgência. A fotografia, eu não gosto muito dessa retórica. A fotografia é um personagem, o roteiro é um personagem. Enfim, isso é bobagem, né? Tudo é elemento narrativo. Mas a fotografia aqui, eu sinto que ela funciona muito como um ser consciente dentro da série, dentro da narrativa. Porque ela encontra e busca, não só encontra, ela busca muita beleza no que deveria ser apenas brutalidade. Ela capta essa estética estranha, quase mórbida, em meio a todo o caos, a todo o sangue, e bum, tá aí, ó, olha só que beleza. E eu acho que esse olhar ajuda demais a reforçar essa passagem temática que eu acabei descrevendo, que é dos samurais moldados pela guerra e para a guerra, para esse samurai guiado por uma espécie de filosofia da forma, uma filosofia da contemplação, um jeito de viver, e encontrando beleza dentro desse cenário de guerra. A série ela começa mergulhada na lama, mergulhada na violência pura, mas vai deixando isso pra trás ao longo dos episódios. A mudança ela fica muito evidente já no segundo episódio, eu diria, quando a Iroha né? A Iroha, a personagem que acompanha o protagonista, quando ela apresenta um ritual muito delicado com a espada curta. Esse é o primeiro sinal da série de que, ó, tá vendo todo esse caos, toda essa brutalidade? Não. Isso vai ter. Mas eu também quero falar sobre outras coisas. Eu quero buscar um equilíbrio. Eu quero tentar encontrar algum tipo de beleza dentro dessa carnificina. E não é assim que a gente encara os aprendizados dessa classe que foi derrotada. Gente, os samurais é uma das poucas classes derrotadas, destruídas, amassadas, que ensinaram o mundo a viver de uma maneira diferente. Como é que pode, né? O mundo moderno, inclusive. Enfim, a gente sai de uma batalha inicial totalmente sangrenta, cheia de corpos em cena, cheia de gente, lotada, para duelos depois mais contidos, muito bem coreografados, duelos mais limpos, mais estratégicos, menos cheios de coisas, ou seja, mais vazios. E quando eu falo de vazio, eu penso imediatamente em Musashi de novo, né? Essa ideia do vazio, que inclusive eu carrego aqui no corpo. Porque o Musashi, o romance, ele começa com o personagem caído ali em Sekigahara, né, na guerra de Sekigahara, em meio ao caos, como também acontece no primeiro episódio dessa série. E ao final dos livros, ele alcança o seu ápice quando ele enfrenta o Kojiro sem nem levar uma espada. Ele leva uma espada de madeira, mas enfim, não leva uma espada com lâmina cortante em si, né? Ele leva um boken, um remo, na verdade. Ou seja, ele sai de uma batalha para uma decisão mais estratégica do que, de fato, brutal. Essa mudança do uso das habilidades samurais também acontece aqui nessa série. A gente está vendo isso acontecer, ó, tintim por tintim, bem aos poucos. Tem uma cena no terceiro episódio que ela é simples, mas é muito boa. Um grupo de samurais sai correndo e a câmera, sei lá, parece estar num drone ou numa grua, vai acompanhando ali em toda velocidade, um traveling agudíssimo assim acompanhando. Dá pra perceber a postura clássica da corrida com a espada na mão, postura clássica que depois os tokusatsu, como o Jiraiya e os animes também, né, encravaram no imaginário das pessoas, né, do jeito dos samurais correrem.
Aí nesse mesmo plano a câmera muda para ir para a mão, ou seja, ela sai de um âmbito mais do tipo vou mostrar a batalha e depois vai mostrar esse homem partido, traumatizado, agoniado, angustiado. Então a fotografia mostra como ela tá dominando a narrativa, como ela não só tá dominando, mas tá entendendo o roteiro. Ela tá entendendo o discurso visual que a série quer passar, porque essa troca, ela sai de uma velocidade intensa para uma intimidade e sem perder o senso de urgência. Sem perder o senso de urgência, jamais. É uma fotografia que sabe muito bem alternar distância e intimidade o tempo todo, amplitude, causa, enfim. Que maravilha, cara. Que maravilha mesmo, assim. Apesar de toda a complexidade temática que eu já trouxe no começo do vídeo, apesar de toda a maravilha técnica, gente, no fim a série ela se organiza só e somente só em torno de uma lógica muito simples. Quem é o próximo adversário? Qual é o próximo duelo? Olha só esse bicho aqui, como ele é perigoso. Isso é muito videogame, isso é muito anime, isso é muito clássico, né? Poderia ser só isso, que já chamaria a atenção o suficiente, ficaria legal, bonita a série, etc. Ela poderia seguir apenas a estrutura de embates sucessivos, e eu tenho certeza que ficaria, assim, num belíssimo lugar comum, mas ela escolhe não ser simplista. Ela usa essa base simples para aprofundar o contexto e trabalhar cada situação como parte de algo maior. Quando você costura tudo que aconteceu, você diz, caramba, bicho, ela tá falando sobre um período histórico assim de 100 anos em 6 episódios. Eu tenho desgostado muito de filmes e séries, né, mais recentes assim que apresentam temas interessantes. Olha, rapaz, surgiu aqui um tema bem interessante, mas não dão tempo para que nada amadureça. E essa série é o oposto disso. Ela nasce da ação, realmente muita ação, mas reserva tempo de tela para que o espectador entenda o contexto, os conflitos, as motivações. Quase todos os personagens ganham algum tipo de agência, de pensamento. Ela não está só acompanhando o protagonista, pelo contrário. Ele se permite ser acompanhado, inclusive, e isso fortalece muito a trama e o ir e vir ali da história. Só tem uma coisa que eu não gosto. Mas aí nem é problema da temporada em si e mais do sistema de séries, né? Ainda mais da Netflix. O final da primeira temporada tem um gancho apelativo demais, que sacrifica um tanto a resolução da trama. Se por um lado, o tanto que eu falei deixa claro como a temporada estabelece com sucesso as bases para uma segunda temporada, se assim tiver, né? Que promete, inclusive, explorar mais ainda o universo e os personagens, ainda assim eu preferi uma minissérie. Nem que fosse um pouco mais longa do que temos aqui, mas uma minissérie cairia como uma luva. Ultimamente não tá sendo legal nem esperar tanto tempo entre as temporadas das séries, e menos ainda, como cada temporada vai avançando e ela parece mais apelativa, e cada vez mais apelativa. E sim, e a história? Só quando for chegar nos últimos 3 episódios, é isso? Enfim, fora isso, 10 de 10 pra Até o Último Samurai. Que série espetacular. Um primor. Por hora eu acho que é o suficiente para falar sobre essa série, mas eu tenho muito mais texto sobre ela ainda, tá? Muito mais texto, misturando com Star Wars, com a Ordem 66, fazendo paralelos sobre os personagens femininos aqui que são muito bons, muita coisa. Mas é isso. Diz aí se você quer que eu continue, se der visualização a gente continua, enfim. Muito obrigado por chegar ao final desse vídeo, agora se inscreve aqui no canal e deixa um like. A gente se vê numa próxima oportunidade, um forte abraço em vocês e tchau.